Demorei, mas apareci. Tô de volta para trazer uma retrospectiva desse ano e para falar para vocês quais são as minhas metas pro ano que vem. Espero que você goste desse vídeo. Esse vídeo provavelmente vai ficar muito longo, então eu não sei em quantas partes que eu vou dividir ele. Talvez em 2, talvez em 3. E espero que você assista. Vai ficar longo, mas eu creio que vai ficar interessante. Então já peço que você curta e compartilhe com quem você acha que vai curtir também esse tipo de conteúdo. E dito isso, vamos pro vídeo. Nota-se que hoje eu estou muito bonita. Eu quis me preparar, né? Eu quis fazer um vídeo mais bonitinho, porque os outros eu sempre fazia do jeito que eu tava, do jeito que dava. E provavelmente vai ser o último vídeo que eu faço pra esse ano. Então eu quis me ajeitar, tomar um banho, passar um perfume, tá sentindo daí? Eu espero que esteja. O início desse ano começou bem. Eu virei o ano com a minha família, foi muito bom esse ano. Foi logo de início, né? O ano já virou muito bem. E aí, logo em janeiro, já pra abrir com chave de ouro, fui tomar um banho de rio, foi muito gostoso. Eu gosto muito de água em si, né? Praia, cachoeira, rio, piscina, seja lá o que for. Eu gosto muito. Eu tinha reais esperanças de que seria um ano grandioso, glorioso. Não que não tenha sido, mas não foi como eu esperei. Como a vida sempre vem nos pregando peças, meu irmão resolveu se mudar. Ele morava numa cidade próxima à minha. Já tem um vídeo aqui falando sobre isso por cima. E aí ele resolveu se mudar para minha cidade natal. E fica um pouco longe daqui de onde eu moro. E eu fiquei muito chateada comigo, não com ele, nem com a situação. Talvez com a situação, sim, mas mais comigo, porque a princípio eu não estava sabendo lidar com essa decisão que ele tomou, sabe? Eu fiquei chateada, eu fiquei triste. Eu senti muitas coisas e muitas coisas negativas, mas eu vi um vídeo de uma moça em que ela dizia que Deus nos fez completos. Então, dentro de nós tem coisas boas, mas também tem coisas ruins. Isso mostra que somos completos. Eu penso muito que a gente pode sentir várias coisas, mas o que vai definir essas coisas de fato, o peso desses sentimentos, é o que a gente faz com eles. Obviamente já passou essa fase, então estou podendo falar sobre isso, mas no tempo eu claramente não poderia. Mas com a mudança do meu irmão, eu não me senti apenas sozinha, sabe? Eu me senti insuficiente. E era uma coisa que nem era sobre mim, mas mesmo assim eu me senti dessa forma. Acredito que me pegou em algum lugar, sabe? E aí, com essa decisão do meu irmão de ir para outro lugar, eu tive que lidar com as escolhas dos outros sobre a vida deles mesmos. Não cabia a mim nem nada do tipo, mas eu senti algumas coisas. E eu tive que lidar com elas, com o fato de que a vida dos outros não tá no meu controle. Às vezes nem a minha tá no meu controle, que dirá dos outros. Não quero mais. Se não é pra ser do meu jeito, também não quero de jeito nenhum. Que às vezes eu tenho muito disso com as pessoas que eu amo, de achar que eu sei, que eu sempre vou saber o que é melhor pra elas. Ao mesmo tempo que em relação a relacionamentos dessas pessoas, eu sempre acho que as pessoas com quem elas se envolvem nunca serão o suficiente para elas, nunca serão boas o suficiente. Mas isso eu acho que é devido ao fato de eu colocar as pessoas que eu amo num lugar muito elevado, sabe? Num patamar muito elevado, a ponto de achar que outras pessoas não as alcançariam. Não sei se está fazendo sentido, mas na minha cabeça meio que funciona assim. Foi difícil lidar com essa situação que é de outra pessoa e da vida dessa outra pessoa, mas que mexeu muito comigo porque escapou das minhas mãos, sabe? E parecia que estava aqui no meu controle e de repente aconteceu uma coisa que fugiu totalmente do meu controle. Acho que isso tem também relação com a ansiedade, sabe? E foi isso. Hoje em dia tá tudo bem, graças a Deus. Já fiz uma viagem lá para visitá-los e tá tudo certo e eu tô feliz e eles estão felizes também, graças a Deus. E é isso. No início do ano, eu tava até empolgada com o YouTube, com as expectativas que eu criei sobre essa coisa de criar canal, de gravar vídeo, de postar e tudo mais. Eu tava bem empolgada, só que eu me afastei um pouco disso por problemas que virão aí mais à frente, que eu irei contar. Mas também porque eu fui tomada por ansiedade de novo, sabe? Muitas vezes as coisas que eu não faço justamente por isso. Porque
talvez o que eu vou colher seja muito bom, mas o processo até a colheita seja muito angustiante, sabe? E ansiedade não é só um sentimento, é um acontecimento. Então passa várias coisas. É físico, é mental, é emocional. Então, às vezes eu evito fazer certas coisas para evitar uma ansiedade. E com o YouTube não foi diferente. Eu me empolguei muito com o YouTube, só que era assim, eu fazia os planos lá, colocava os temas num caderno, e aí eu postava, acho que a cada 3 dias ou 2 vezes na semana, eu nem lembro mais. Mas eu tinha um planejamento lá para postar. Por isso, por ter esse planejamento, por ter feito esses planos, se tornou algo meio que obrigatório. Eu me via na obrigação de entregar aquilo naquela data, sabe? E naquele horário, também tinha horário para postar. Então, eu me senti sufocada por mim mesma, obviamente, né? Porque aqui nem tem toda essa visualização, na verdade não tem quase nada. São pouquíssimas as pessoas, apesar de muito importantes para mim, são pouquíssimas as pessoas que acompanham. Mas eu me vi muito ansiosa quanto a isso, então assim, eu acordava e muitas vezes eu não tinha fome, porque eu tinha sede de gravar. Ou então eu não almoçava porque era o melhor horário para iluminação, o melhor horário para silêncio, sabe? Para minha voz ecoar melhor, porque tinha menos movimento de pessoas na rua e aí não atrapalhava tanto o vídeo. Então, muitas coisas assim. A ansiedade funciona assim comigo, né? Em relação à falta de apetite. Me pega muito nisso. Não sempre, não todas as vezes, mas pega. E aí eu me via sem fome. Muitas vezes eu ficava com insônia por causa da ansiedade de acordar no dia seguinte. Ou então eu dormia muito tarde querendo editar o vídeo e eu não estava sabendo colocar o tempo que eu tinha que tirar para isso, para esse trabalho, do tempo que eu tinha que tirar para mim, para minha vida, para minha família, para o meu namorado. Então, para mim, qualquer hora era hora. E isso me prejudicou bastante, só a mim mesma, real, porque eu me entreguei muito, eu queria me entregar muito a uma coisa, sabe? Por excesso de expectativa, talvez, mas também por querer fazer tudo naquela hora, sabe? De imediato, querer para ontem. O fato de eu querer muitas coisas para ontem é o que faz a minha ansiedade atacar. Eu não gosto muito de falar minha ansiedade, porque eu coloquei na minha cabeça que isso não me pertence, mas é uma forma comum que a gente fala, né? Não tem, acho que até hoje não encontrei outro jeito. E aí eu me afastei, fui me afastando assim, perdendo a vontade. Inclusive eu tenho uns 3, 4, 5 vídeos talvez que eu fiz, mas eu não cheguei a postar. Apesar de ter chegado a editar, não cheguei a postar aqui pra vocês, porque me cobrei demais, apesar do que eu tinha dito nos vídeos fazer sentido, eu não achava bom o suficiente e acabei não postando, excluí. E é isso. E aí, meu namorado e minha mãe adoeceram. Minha mãe com problema de coluna e meu namorado com o que chamaram de virose, mas que eu acredito que tenha sido dengue. E aí, eu parei um pouco a minha vida para poder cuidar deles. Mas eu parei um pouco, né? Alguns dias aí. Nesse tempo, eu também tive que parar com o YouTube, porque eu não tinha tempo, tinha gente em casa, eu sou tímida para gravar com gente em casa, então já era outra questão também. E aí, conforme eles foram melhorando, a minha gata foi adoecendo. Na verdade, ali, eles ainda estavam meio adoentados e minha gata adoeceu. E aí eu tive que ir para uma clínica veterinária, que é em outra cidade, deixar ela internada. Nesse meio tempo, eu tive uma dor de dente no siso. Ele estava deitado e foi uma cirurgia um pouquinho invasiva. Antes de eu fazer a cirurgia, se eu não me engano, eu já tinha trazido a minha gata da clínica. Ela já tinha saído do internamento, mas ela não estava bem. E a minha recuperação pós-cirurgia foi péssima, 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 péssima. Desde o primeiro dia. No dia que eu extraí o siso, já foi muito ruim, porque eu já saí da sala, já subi uma ladeira para pegar a van, para voltar para minha cidade. Peguei um sol miserável. E aí já começou tudo, que eu já cheguei em casa passando mal. Eu fiquei muito, muito, muito mal mesmo. O esperado da minha recuperação era 1 e se prolongou.
por conta disso. Eu só comia coisas líquidas e comecei a enjoar dessas coisas. Eu sempre tive problema de enjoar de algumas coisas, sabe? Ou enjoar um tempo, ou enjoar uns dias, ou enjoar aquele momento. Sempre tive isso. E aconteceu com esses alimentos pastosos, líquidos, eu enjoei. Aí chegou um momento em que eu não estava conseguindo mais ingerir nada, porque o que eu ingeria eu vomitava. Então foi bem difícil, porque inverteram-se os papéis, né? A minha mãe e meu namorado estavam cuidando de mim naquele momento, porque eu não fazia nada só. Eu não tomava banho sozinha, eu não comia sozinha. Eu senti muita dor na região da cabeça, que eu nem sabia que existia, interna, obviamente. Sentia muita dor, a ponto de eu não conseguir me mexer, porque doía muito. Então, para eu levantar, eu precisava de pessoas me suspendendo. Para eu deitar, eu precisava de alguém segurando a minha cabeça, as minhas costas. Foi muito difícil, muito difícil. E aí, no final dessa recuperação, a minha gata, que não estava bem, falece. Eu lembro que ela estava muito debilitada e ela pedia para ficar comigo, só que eu estava muito mal também. E aí minha mãe tinha medo dela estar com alguma coisa, porque minha mãe não tem tanta prática quanto eu. E aí eu acabar por estar com a imunidade provavelmente baixa, por estar me alimentando mal, ela não queria deixar eu estar tendo contato, assim, de estar dormindo comigo e tudo mais. Mas eu via que ela estava precisando de mim, né? Eu sentia, eu escutava, eu via nos olhos dela. E eu não pude fazer muita coisa, porque eu estava impossibilitada de fazer alguma coisa. E aí no dia que ela morreu, ela não era de miar, e eu tava dormindo, e aí de manhã cedo, ela tinha ido lá pra fora, pro quintal, e ela chegou na janela da minha mãe. Eu tava dormindo no quarto da minha mãe na época, ela chegou na janela da minha mãe e miou. E ela miou como quem clamasse por ajuda. E aí eu levantei e fui até ela, e eu vi que ela tava nas últimas. Enrolei ela numa toalha, comecei a cantar pra ela algumas músicas, conversei com ela, que era... Ai, Jesus, espera aí. Conversei com ela que era o momento de ela descansar, que se fosse o momento que ela fosse em paz, que ia ficar tudo bem, coisas assim, sabe? E aí eu deixei ela deitadinha, entrei pro quarto e deitei, porque eu tava sentindo muita dor de cabeça. Aí quando foi 11h40, mais ou menos, eu senti um aperto no peito. Foram poucos minutos depois. Eram umas 11h40, eu senti um aperto no peito. E aí eu pensei, ela morreu agora. Aí eu segurei uns 8, 10 minutinhos. Levantei e quando eu cheguei lá, ela tinha morrido. E aí eu perdi uma parceirona, né? Perdi uma companhia. Eu acho que até hoje, de todos os gatos que eu tive, todos os animais que eu resgatei, que eu abriguei, que eu amei, ela foi a que mais se pareceu comigo, sabe? Personalidade. A gente se complementava muito. Mas Deus sabe de todas as coisas e a forma como ela estava sofrendo era cruel. Era cruel. E eu não poder fazer nada me deixava muito pior. Então eu sei que foi o melhor para ela. O descanso dela foi esse. Nesse momento de recuperação da cirurgia, eu me vi outra pessoa. Eu me vi de um lado que talvez eu não conhecesse daquela forma, sabe? Um lado muito frágil, não para os outros, mas para mim mesma. Eu me sentia incapaz, eu me sentia inútil. A vida andava, eu me sentia muito mais estagnada do que qualquer época da minha vida. Me vi com a autoestima extremamente baixa. Eu já tive em muitas outras situações que eu poderia ter tido essa baixa autoestima que eu tive nessa época e eu não tive. Mas no período dessa recuperação pós-cirúrgica, eu me vi uma pessoa muito desestabilizada. Eu não me reconhecia como a pessoa que eu sou. Eu acho que eu fui colocada, não por ninguém, sabe? A situação me colocou nisso, me colocou num lugar muito vulnerável. Então, pra mim, qualquer coisa seria... Eu não sei explicar exatamente como eu me sentia. Ou talvez eu saiba explicar, mas não me sinta confortável de falar aqui, porque isso aqui vai estar aberto para todo mundo, né? E não é todo mundo que a gente confidencializa as coisas. E uma coisa que eu percebi também nessa época é como a casa bagunçada me desestabiliza mais ainda, porque eu não podia fazer nada,
Minha mãe trabalhava e meu namorado transitava entre aqui e a casa dele, que é a 12 quilômetros daqui. Então, a casa não estava sempre como eu costumo deixar. E aquilo ali me adoeceu ainda mais, porque eu ficava louca de me levantar quando eu comecei a conseguir, né? E ver a casa naquele estado. Não tava imundo, não tava uma zona, mas não tava do jeito que eu deixo. E eu sentia isso nos mínimos detalhes, sabe? Coisas que eu sei que eu faço. Então isso aí também me adoeceu bastante, uma coisa que eu não tinha essa percepção. Quando eu já estava bem melhor desse processo de recuperação, não estava 100%, mas eu estava ali 85%, 90%. Eu fui chamada para trabalhar na bilheteria do parque que ia ser montado aqui na cidade onde eu moro, porque era um período festivo. E eu aceitei, porque eu ia ficar sentada, não ia fazer muitos esforços. E eu fui, gostei bastante da experiência, porque foi uma experiência legal. É uma coisa que eu tenho desenvoltura, eu me acho, né? Eu acho que eu tenho boa desenvoltura com esse tipo de trabalho, em lidar com o público. Quando eu visto a camisa, quando eu ponho a farda, eu sou outra pessoa também. Porque a minha timidez, o meu lado mais introspectivo fica ali no cantinho, sabe? E aí eu visto uma personagem e eu atuo como tal, como que eu tenho que ser ali naquele momento. Então, não é o tipo de coisa que eu gosto muito, né? Mexer com dinheiro dos outros e tudo mais. Mas é uma coisa que eu sei que eu tenho desenvoltura, que eu tenho um talento pra isso. Eu e meu namorado, ele trabalhou em outra... Era o mesmo parque, mas ele trabalhou em outro setor. Então a gente ia ao entardecer e saía 3, 4 da manhã. E foi interessante a experiência. Não valeu muito a questão do dinheiro, porque eu acho que é pouco para o serviço, para o horário, sabe? Por ser à noite, por ser madrugada e tudo mais, mas valeu a pena pela experiência, principalmente. Daí, saí da recuperação, né, do pós-operatório, passei pela bilheteria e entrei na pior fase desse ano, que foi quando eu tive dengue tipo C, assim que eu terminei o trabalho na bilheteria. No último dia, eu já estava sentindo muitos sintomas, dores nas costas, assim, muito fortes. E eu achava que era coluna, mas na verdade não era, era dengue. Não vou me estender aqui sobre isso, porque eu já falei sobre isso muitas vezes no meu Instagram. Eu já escrevi sobre isso e eu não costumo falar sobre o que eu já escrevi. Não costumo falar aqui sobre o que eu já escrevi. Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Eu fui parar na UTI. E foram momentos muito angustiantes para mim. Foram momentos solitários, pavorosos, não tanto traumatizantes, mas me marcaram bastante mesmo. E acho que foi nesse momento em que eu fui colocando cada pessoinha da minha vida nas suas determinadas prateleiras. Eu acho que eu colocava as pessoas em lugares que não pertenciam a elas. De muita consideração, de muito afeto, sabe? Eu depositava uma coisa que talvez, que além de não ser recíproca, talvez não fosse nem merecedora. Essas pessoas não fossem merecedoras dessas dedicações. Depois que eu voltei da UTI, voltei para casa, coisa que eu achava que eu não voltaria mais, mas para a glória e honra do Senhor eu estou aqui. Eu comecei a desfazer algumas amizades, sabe? Óbvio, eu não cheguei pra ninguém e falei, ó, nossa amizade aqui tá desfeita, tal e tal. Não. Com pequenas atitudes, sabe? Pequenas coisinhas ali que a gente vai ajustando pra colocar cada um na sua devida prateleira. De algumas pessoas, eu recebi muito carinho, muito acolhimento, muito afeto, muito amor, muito apoio. E de outras pessoas, eu não recebi nada, nem uma mensagem sequer, nem você tá melhor, nada disso. E eu poderia não me importar com isso, poderia, se fossem pessoas insignificantes. Mas eram pessoas que tinham um nível de relevância assim pra mim, sabe? Mesmo que pequeno, hoje em dia não tem nenhum. Mas antes, mesmo que pequeno, tinha um nível de relevância e
por ter sido um momento para mim muito difícil mesmo. O meu físico, o meu psicológico, a minha saúde estava completamente abalada naquele momento. Então, para mim, foi sim importante as mensagens que eu recebi, o apoio que eu recebi, o carinho que eu recebi. Tudo isso foi muito importante. Assim como me marcou muito o desleixo de algumas pessoas, né? O desinteresse. Mas eu aprendi muito com isso também. Aprendi a colocar cada um na sua devida prateleira. Ou então, remover de qualquer prateleira que possa haver na minha cabeça. Porque tem gente que realmente mereceu ser removido. E não só por isso. N fatores, sabe? Isso aí só veio acrescentar. Era o que eu precisava para dar um basta.